que a partir de agora nós estamos no Facebook ao vivo também, a partir da oração. Normalmente nós transmitimos ao vivo também pelo Facebook. Se você quiser acompanhar este culto, porque é um culto, né? A igreja se reúne, cristãos estão reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio, a igreja está reunida. Se você quiser acompanhar, facebook.com/Pastor Mário Filho. Pode entrar aí, você acompanha, tá? Se quiser ser nosso amigo no Facebook, também, fique à vontade. Deus Todo-Poderoso, querido Pai, amado Senhor, nós glorificamos, exaltamos, engrandecemos o Senhor e buscamos na Tua santa glória, na Tua graça, na Tua compaixão e misericórdia, sustentação para as nossas vidas. Senhor, antes o pecado era um prazer, antes o pecado era uma alegria. Todos nós ficávamos alegres, satisfeitos quando pecávamos. Hoje, o pecado para nós é um peso, é um fardo que temos que carregar. Nos ajude, Senhor. Perdoa os nossos pecados, livra-nos, ó Deus, de todo o mal e sustenta-nos, ó Pai querido. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós a Tua santa e poderosa graça. Guia-nos pelos Teus caminhos poderosos. Fica conosco. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Muito bem. Eu quero quero fazer um convite para você que está aí me ouvindo. E se você quiser convidar outras pessoas também, fique à vontade. O convite que eu faço para você é para você ler a primeira carta do apóstolo Pedro. Quero convidar mesmo, faça esse convite de coração para você. Convide outras pessoas para lerem 1 Pedro. Ou leia junto com outra pessoa, vá lendo e vá parando, conversando. Olha, isso que nós lemos aqui, o que será que quer dizer isso? Vai conversando entre vocês, mas leia. Se você é casada, leia com seu marido. Se você é casado, leia com a sua esposa, leia com marido, esposa e filho, sogra, enfim, vizinho, parente. Leiam 1 Pedro. Leiam. Eu sei que vai chegar num determinado ponto da carta que você vai dar uma enroscadinha, Por exemplo, essa passagem, nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Eu sei que esta passagem dá margem para uma dupla interpretação, ou tripla interpretação até. Mas aí, a gente está aqui para ajudar você. Olha, nós lemos aqui, não entendemos, estamos achando que é tal coisa, é isso mesmo, não é? Se você quiser, existem outros tantos aí, homens sérios para com a palavra, você pode perguntar para outro também, não precisa ser necessariamente para mim, não. Mas, por favor, se você for perguntar, pergunte para uma pessoa séria na palavra de Deus, Não vá perguntar para um curioso aí, porque, olha, eu vou te contar, viu? Tem gente que você pergunta, você sai com mais dúvida ainda. Pronto, acabei esse cafezinho que é tão bom nessa hora, dá um ânimo na gente. 1 Pedro, leia. Você vai
amar. Nós vamos ler aqui, porque hoje eu vou, quem está comigo pelo Facebook, já sabe do que eu vou falar. Você vai ficar assim, hoje eu vou falar um negócio meio sério. Tudo que a gente fala aqui no rádio é sério, né? Mas hoje é para você se autoavaliar como pessoa, como esposa, como marido, como filho, como pai, mãe, como cristão, né? Deixa eu só falar isso primeiro. Amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de perguntas e respostas, viu? Deixa eu só falar isso. Ontem, mais uma vez, eu toquei en passant no assunto mulher pregando, mulher ensinando, né? E eu, como todas as vezes que falo desses assuntos assim polêmicos, mulher ensinar, mulher pregar, mulher dirigir igreja, dízimo, eu sempre falo, ó, se você achar alguma coisa na Bíblia que conteste ou que seja contrário ao que eu estou falando, você me manda aqui, né? Acho que a maioria das pessoas sabem meu telefone, meu celular, não escondo de ninguém. Me acha no Facebook, me acha no blog, me acha no Twitter, né? Então, o pessoal não tem nem como falar, olha, eu não sabia como falar com ele, né? Você fala, ou pelo celular, ou pelo blog, ou pelo Facebook, ou pelo nosso próprio site, ministériograçaepaz.com.br, tem lá um lugar para você mandar recado, né? Enfim, ninguém contestou. É óbvio. Ninguém contestou, mas as pastoras continuaram pregando, as mulheres continuaram ensinando. Você vê como é que são as coisas. Ninguém falou, opa, o sujeito aí está errado, deixa eu mostrar para ele na Bíblia que ele está errado. Não, ninguém contestou, mas continuou fazendo errado. Só isso que eu queria dizer para você. Vamos abrir a Bíblia? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Falei ontem desse versículo, né? Ontem eu falei. Citei este versículo. E hoje nós vamos ler e vamos nos ater um pouco mais a ele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Se você está com a Bíblia, irmão, irmã em Cristo, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro, tem 1 e 2 Pedro. 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, olha, quando a gente falar uma referência, eu não sei onde fica, normalmente no início da Bíblia tem um índice, não é vergonha nenhuma ir lá no índice procurar, né? Aí o índice diz a página que está a referência. Você não vai achar no índice 1 Pedro 4,17, você vai achar 1 Pedro, né? Aí você vai lá na sua página, que para mim aqui é a página 1138, começa 1 Pedro, 1135, 36, começa a 1 Pedro. Aí você vai lá, né? E acha e vem aqui 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será
o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos amados e irmãs queridas, não quero aqui de maneira nenhuma engrandecer o que eu faço, porque isso que eu faço não é grande, isso que eu faço é pequenininho, eu tenho consciência disso. É uma pena que pouquíssimas pessoas, eu vou ter que mexer aqui no celular que ele está vindo para frente, tá? Só um minutinho, meu irmão, minha irmã. Tem um pouquinho de paciência comigo, viu? Eu tento arrumar aqui os negócios, mas tem hora que parece que é mais difícil. É assim mesmo, peraí. Tentar colocar ele bem para frente aqui, para que as pessoas possam acompanhar. Não sei por que está caindo isso aqui. Não estou entendendo, viu? Me perdoe você que está aí pelo Facebook. Eu sei que não é muito legal isso que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer. Tem que mexer aqui, tá? Só um minutinho, um pouquinho de paciência. Você que está pelo YouTube aí que eu estou gravando, eu sei que isso daqui deveria ter pronto. Acho que agora tá bom. Vai, fica aí. Fica paradinho aí. Então, a gente deveria ter muito mais gente fazendo esse trabalho, pregando o verdadeiro Evangelho, né? Parando com essa história. Liga aqui para eu orar por você. Isso é historieta, né? Pregar o Evangelho. Por quê? Porque as advertências na Bíblia é que o julgamento começa dentro da casa de Deus. E nós fazemos parte desta casa, porque nós somos desta família. A família dos filhos de Deus. Então diz aqui, que aqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus, Pedro questiona qual será o fim desta gente. E infelizmente, a maioria desobedece o Evangelho. Aliás, a maioria nem segue o Evangelho, porque segue um Evangelho completamente diferente desse que está escrito aqui. Então, aqui a gente tenta, da maneira que a gente tem, dentro das nossas limitações. Você vê, eu estou fazendo um programa, são limitações, gente, são coisas tão pequenininhas, mas que a gente não tem condição de ter, porque se tiver isso, falta para outra coisa. Então a gente precisa ter prioridades na vida, não é? E é assim que funciona. E há uns anos atrás, muitos bons anos atrás, a palavra evangélico, o sujeito que dizia assim, eu sou evangélico, né? A irmã que dizia, eu sou evangélica, o que ela estava dizendo? Que ela era cristã, fiel à Bíblia, porque evangélico é isso, né? É o sujeito que é fiel aos evangelhos. Evangélico, há uns anos atrás, era a pessoa que levava a palavra de Deus a sério. Levava os ensinamentos bíblicos a sério, viviam ou lutavam, batalhavam para viver os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é que quer dizer evangélico. Que a gente luta, né? A gente não tem facilidade para viver o Evangelho. É uma luta. E viver a palavra de Deus é não tirar nada do que está escrito e não acrescentar nada àquilo que está escrito. Isso é viver a palavra de Deus. Quem vive não tira nada e não soma nada àquilo que está escrito. Mas hoje, a gente ouve as pessoas dizendo que são evangélicas
Aí a gente começa a conversar ou até a conviver com a pessoa e a gente vê que são pessoas inconsistentes, sem consistência bíblica. As pessoas levam a vida do jeito que elas querem, não abrem mão de nada para seguir a Jesus. E esta época que a gente está vivendo aqui, nós somos a geração que está preparando, não nós especificamente, os cristãos, mas esta geração e a geração que está vindo está preparando a vinda do espírito do anticristo. Então nós temos que tomar um cuidado super, hiper, mega, blaster especial. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é quando a gente prega a verdadeira palavra, as pessoas entram em litígio com a gente. Elas entram em combate, em confronto. Por quê? Porque o mundo evangélico, as igrejas denominacionais estão mundanizadas. Elas estão ligadas ao tempo que elas existem e não ligadas à Bíblia. Elas estão contemporizadas. Elas estão fracas na fé. Na verdade, o que eu tenho observado é que as pessoas estão desanimadas e debilitadas dentro das igrejas denominacionais. Porque o que a gente tem encontrado? Escândalo, Bíblia mal interpretada, pessoas brigando, um briga com o outro porque o outro falou assim, não é assim, e nenhum dos que estão brigando sabem na verdade. Isto alegra quem? A Cristo? Não. O único que fica satisfeito nessa situação é o diabo. É ele que fica feliz. Quando alguém prega a palavra e você não entende, o diabo fica super feliz. Quando você combate uma verdade bíblica, o diabo fica felicíssimo. Né? A gente pode dizer assim, o diabo só está rojando. Ah, Paulo não entendeu, que beleza. Por que ele fica feliz? Porque ele sabe que resta pouco tempo. Como está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12 diz, resta pouco tempo. E quanto mais pessoas estiverem fracas, debilitadas na fé, mais o reinado do anticristo vai se desenvolver sem entraves, sem grandes dificuldades. Então nós pegamos aqui da chamada da meia-noite alguns tópicos que mostram a fraqueza do mundo evangélico. São coisas, né? Primeiro tópico. As igrejas denominacionais estão substituindo uma postura bíblica por uma pregação, por um ensino adaptado. As pessoas adaptam o ensino bíblico à nossa época. Por exemplo, hoje está dizendo, a Bíblia diz, para qualquer tempo, divórcio, quer divorciar, tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar casado, mas só pode casar de novo no caso de adultério. A Bíblia não impede o divórcio. Aliás, a Bíblia
Porque divórcio, na verdade, quer dizer uma carta que dá direito a um novo casamento, né? Eu não vou usar o termo divórcio, vou usar separação. A Bíblia não obriga o casal a ficar junto. Quer separar? Separa, mas não pode casar de novo. Se for cristão, não pode. Só se houver adultério de uma das partes. Mas estão dizendo já que pode. Não dá certo, né? Então arruma outro, casa. Já tem igreja falando, e aqui em Campinas, então tá uma beleza. Eu estou falando Campinas porque eu estou em Campinas, mas os meus irmãos de Sumaré, Boituva, está chegando longe agora. Outra coisa que está introduzida nas igrejas, e que eu falei ontem, falei agora há pouco, falei que ninguém contestou, mas continuam fazendo, é o feminismo. As mulheres estão tomando a frente, estão pregando, estão com o título de pastora, de bispa. Na verdade, o nome correto é episcopisa. Mas pode, agora pode tudo. Ninguém contestou. Mas eu tenho certeza que ontem à noite a pastora pregou, a irmã foi lá na frente ensinar, mas contestar ninguém. E vou mais longe. Se você está me ouvindo e na sua igreja tem mulher que ensina, eu vou afirmar, se eu estiver errado, você me contesta. Você não foi lá, olha, hoje eu ouvi um sujeito falando que a Bíblia não diz que a mulher pode pregar. Onde é que está escrito? Ninguém foi lá questionar. Ai, que bênção, coisa nenhuma. É o feminismo, é o humanismo, evolucionismo e outros tantos ismos que já está dentro da igreja. Porque hoje ser evangélico é um negócio legal, é bacana. Ah, não sei que artista evangélico, não sei que... Então, a moda tomou conta da igreja. A moda, é moda. O estilo musical tomou conta da igreja. Eu tenho colocado aqui há um mês e pouco, semana que vem vai fazer um mês. Eu tenho colocado aqui músicas, hinos para tocar antes e um pouquinho durante a programação no meu site, né? Para ver se as pessoas se tocam no que é um hino e o que é uma música gospel, porque as igrejas só tocam música gospel. E quando tocam hino, toca 3, 4 músicas gospel e um hino, para agradar todo mundo. Depois diz que é louvor. Porque hoje ser evangélico é isso. Perdão. Na verdade, ser evangélico hoje é não ter disciplina nenhuma. Não tem disciplina. Existem pecados horríveis dentro da igreja, falsas doutrinas que, na verdade, destroem a igreja. Uma falsa doutrina destrói a igreja. E as pessoas convivem com isso. Não, mas eu não concordo com isso, mas eu concordo com aquilo. Eu não concordo com aquilo outro, mas eu concordo. E vão levando. Eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou para onde? Quando a gente diz que nós devemos seguir Cristo, nós estamos falando exatamente disso. Seguir a Cristo não é seguir homens. Pecados horríveis sendo cometidos dentro da igreja. Está cheio de igreja aí que pastor está saindo com aquela pessoa está saindo com aquele. Está cheio, as pessoas sabem, mas não fazem nada.
o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Talvez na sua denominação não aconteça, mas naquela outra ali acontece. Eu canso aqui de receber, pastor, o que eu faço? Na minha igreja o pastor está saindo com uma mulher, com uma irmã que é casada. Aí eu tenho que responder pela igreja, né? Porque a pessoa me perguntou, eu tenho que falar para ela o que ela tem que fazer. Está cheio de igreja aí. Que os jovens, na hora do culto, na hora da pregação, ficam lá fora, conversando, batendo papo. Principalmente as igrejas maiores, né? As pessoas ficam lá fora, batendo papo. Quando não fumando. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você sabe. E você continua frequentando, como se nada, não é comigo, as pessoas querem ficar lá fora, que fiquem, eu estou aqui dentro. Hoje, ser evangélico é colocar na frente o eu. Você vê as programações no rádio, na televisão, então, nem se fala, né? A televisão vive disso. Aqueles programas religiosos vivem disso, colocam o eu na frente de Deus. O eu fica na frente da majestade e da santidade de Deus. É o que você precisa. O que você está precisando? Vem aqui que nós vamos resolver, nós vamos orar agora. As pessoas acham que é assim mesmo. Que o ego tem que estar na frente da majestade e da grandeza de Deus. Essas são as minhas necessidades. Aliás, Deus existe para satisfazer as necessidades do povo. É isso que é passado. Olha, você liga aqui que eu vou orar por você. Tem até programas de madrugada aí. Liga que a gente ora. Como se esta oração fosse resolver que Deus estivesse lá esperando. Agora vamos ver. Aquele lá precisa daquilo. Vamos resolver. Vamos despachar os anjos aí. É assim que eles imaginam que é ser evangélico. Outro dia alguém falou aqui para mim, não me lembro exatamente da pergunta, mas foi dos tais apelos que as igrejas fazem, chamam lá aquelas pessoas na frente, né? Quem quer aceitar? E eu falei aqui que eu sou radicalmente contra os apelos. Nossa, uns 2 ou 3 ficaram revoltadíssimos comigo. Às vezes eu nem falo nada, porque é claro que essas pessoas não conhecem a Bíblia, né? Então tem coisas que não dá nem para responder. Mas como eu estou no assunto hoje, eu vou falar. Apelo é falar para a pessoa de pecado, de arrependimento, de perdão, de necessidade de salvação. Apelo não tem nada a ver com coisa humana, com psicologia. Os apelos que a maioria das igrejas fazem é humanista, é emocional. A pessoa não sabe nada de pecado, não sabe nada, e nem vai saber. Né? Não é que depois ela vai saber, ela não vai saber. Porque ela sai de lá achando que está salva. Por causa disso que eu falei que eu sou mesmo contra. Porque o apelo é você pregar o evangelho e mostrar, olha, você é um pecador. Eu também sou. Só que eu sou arrependido, perdoado, você também precisa ser. Evangélico hoje já está na cultura do entretenimento. As igrejas têm que ter show, tem que ter festa, tem que ter jogos, tem que ter diversão. Senão não vai ninguém. Você observa. Quando eu falo as coisas, são coisas que eu já observei. Né? Pode ver que as igrejas mais cheias são as igrejas cheias de promessas. Segunda-feira, o dia da cura,
o dia da prosperidade. Eu quero saber aonde na Bíblia que Jesus prometeu prosperidade financeira. Estou aqui esperando, você pode mandar para mim que lugar da Bíblia Jesus prometeu prosperidade financeira para a igreja ou para qualquer membro da igreja. Pode mandar. Leia direitinho antes de você mandar, só isso. Mas eles fazem. Então você pode observar que as igrejas, elas têm que ter entretenimento. Tarde do chocolate, tarde do cachorro quente. Olha, sábado é dia dos jovens, então tem que ter coisa para jovens. Então não é igreja, porque igreja não trata jovem como jovem, velho como velho. Igreja trata todo mundo igual. O jovem vai ouvir o que a criança ouve, a criança vai ouvir o que o velho ouve. Não existe um evangelho para a criança? Existe. Se existe, eu não conheço. Pode me apresentar ele. Existe um evangelho para criança, um evangelho para adulto, um evangelho para idoso? Existem tópicos no evangelho, mas não, o evangelho é o mesmo. Por que tem culto dos jovens, então? Por quê? É atrativo, é entretenimento. Culto das senhoras, eu acho um absurdo isso. Culto dos homens, então, eu fui uma vez. Me convidaram há muitos anos atrás. Eu fui, não, eu vou, tá bom. Nunca mais. É festa, é jogo, é Olimpíada, é campeonato. A igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de reunião dos salvos para adorar a Cristo. O que eu estou falando de errado? A igreja é o lugar que os salvos vão lá para adorar a Cristo, engrandecer a Cristo, louvar a Cristo, prestar culto a Cristo. Então eu acho um absurdo quando alguém sai da igreja dizendo o culto foi uma bênção. Eu fico pensando, mas bênção? Se o culto foi para Deus, como é que foi uma bênção? Sabe por que ela diz, a pessoa diz que foi uma bênção? Porque ela gostou. E o evangelho não é para você gostar. O evangelho, ele vai naquela feridinha que está seca. Presta atenção nisso. Talvez você não goste disso, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que é exatamente isso. O evangelho vai naquela feridinha que está seca, ele vai lá e remove a carne, remove a casquinha da ferida, porque o evangelho é isso. O evangelho limpa, tira a infecção do nosso espírito, tira a podridão do nosso espírito. Uma das coisas que a gente vê hoje no mundo evangélico, né, é que o evangelho virou um meio de vida. O evangelho hoje são editoras, artistas com altíssimos cachês, aquelas pregações que só falam de arrecadação de dinheiro. O evangelho virou isso. Estou falando alguma coisa que não é verdade? Estou exagerando em alguma coisa? Hoje, ser evangélico é receber o evangelho do bem-estar e da prosperidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Ouça as programações das emissoras de rádio. É só prometendo bem-estar e prosperidade. Olha, você faz isso para você ter bem-estar. Você faz aquilo para você ter prosperidade. É só isso que prometem. Você vai nas igrejas, é bem-estar seu, da sua família, da sua casa. Prosperidade sua, da sua família, da sua casa.
É isso que é ser evangélico. É um evangelho de bem-estar e de prosperidade. Isso não é Bíblia. Hoje, o que vale no mundo evangélico são as experiências de cada um. Olha, eu estava dormindo, de repente eu tive uma visão. Aquilo já está acima da Bíblia, porque a pessoa teve a visão, então vale a experiência dela. Me apareceu um anjo de branco, de amarelo, de azul, e falou para eu vir aqui hoje falar isso, falar aquilo. Pronto, aquilo já está acima da Bíblia. Ou então o sujeito vai cantar lá uma música, coloca todo mundo para dançar, para bater palma. É o prejuízo do teor, do conteúdo, do contexto, da profundidade da doutrina bíblica a favor da experiência emocional. Isso é ser evangélico hoje. Olha, hoje nós estamos dia 17 de janeiro. Se você conseguir, volta um ano atrás. No último ano, quantas pregações você ouviu falando de pecado, de arrependimento, de cruz, de discipulado, de inferno, de perdição eterna? Quantas pregações você ouviu de hoje a um ano atrás, com esses temas: perdição eterna, inferno, discipulado, cruz, arrependimento e pecado? Porque o Evangelho hoje não fala disso. O Evangelho fala hoje de bem-estar e prosperidade. O Evangelho hoje dá força ao tema amor, ternura. Ninguém fala da santidade de Deus e da seriedade do juízo de Deus. Ninguém fala. E quando alguém se propõe a falar, ele fala sozinho. Aí ele fala uma vez só, não fala mais. Porque, infelizmente, a maioria dos pregadores querem público. Hoje, o evangélico substitui o Espírito Santo, que é o Espírito que nos leva à confissão, pela harmonia humana. Não, deixa Deus resolver isso. Não, deixa que Deus toma conta. Deixa que Deus cuida. Na verdade, você não quer se envolver. Você sabe do problema, mas você não quer se envolver. Talvez por falta de conhecimento, capacidade para se envolver. Ou medo de criar confusão, criar problema. Então deixa que Deus toma conta. O Evangelho não fala isso. O Evangelho não fala isso. Mas é conveniente. Sabe o que está faltando hoje? Uma coisa que, graças a Deus, eu aprendi, né? E a cada dia eu busco me informar mais. Hoje falta um negócio chamado, presta atenção nesse termo, apologética bíblica. Ô, pastor, mas que termo estranho, esquisito. É apologética bíblica. Sabe o que quer dizer isso? É uma maneira, é uma doutrina, é um ensinamento de identificação dos espíritos e de você defender a fé bíblica. Isto é apologética bíblica. Você identificar espírito
e defender a fé bíblica. Isso é apologética bíblica. É o que não tem nas igrejas, é o que não tem no mundo evangélico hoje. Hoje você fala, eu sou apologeta. Deixa esse nem para lá, isso pega. Põe esse sujeito para lá. Tá louco, isso pega na gente. Apologética bíblica. Discernir. Identificar espíritos. E defender a fé cristã. Sabe outra coisa que está arrebentando com o evangelho? Não com o evangélico, com o evangélico. Não com o evangélico, com o evangélico. Esta união com todas as religiões, com todas as maneiras de pensar, de ver, de encarar, é o ecumenismo. Não, mas Deus é um só. Não, mas ele adora Deus daquele jeito lá. É o jeito dele. Inclusive de líderes evangélicos, hein? Tá cheio de líder por aí que é ecumênico. E sabe o que acontece com aqueles que querem ser fiéis, sérios à Bíblia Sagrada e querem pregar a Bíblia? Sabe o que acontece com a gente? Nós somos ridicularizados. Nós somos motivo de riso, de zombaria. Pensa que eu não sou motivo de zombaria? Eu recebo vários zaps aí zombando. O sujeito está zombando de mim. Está com zombaria. Porque eu sou crente há 30 anos, porque isso, porque aquilo, você não sei o quê. Zombaria, a gente é motivo de zombaria. Por quê? Porque a gente é firme nos padrões da Escritura. Aí eles colocam o título na gente você é muito limitado. Você é engessado. Você é legalista, antiquado. Sua cabeça é fechada. Quadrado, tem um monte de título que eles dão pra gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu dou graças a Deus quando eu recebo essas coisas. Às vezes eu fico meio bravo, mas eu agradeço a Deus. Porque se estão se levantando contra o verdadeiro evangelho, estão se levantando contra Deus. E Deus diz, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então, meu irmão, minha irmã, se você é desobediente ao Evangelho, se você não é verdadeiramente um evangélico, ou se você está numa falsa igreja, o alerta hoje é: evangélico é coisa séria. Não é essa baboseira que ensinam por aí, não. Evangélico é seguir o Evangelho. Isso quer dizer evangelho. Que Deus tenha compaixão, misericórdia e nos ajude. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos, adoramos o Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos ensina coisas santas e maravilhosas. Bendito é o Senhor. Fala, Senhor, ao coração de cada um daqueles que ouviram e vão ouvir e vão ver esta proclamação da Tua palavra. Que eles recebam este alerta como parte do meu amor ao próximo e como parte do infinito amor do Senhor às almas. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.